Hoje, dia 1º de março de 2023. Estou aqui ao lado do grande jurista, professor Aurélio Vander Bastos, e a gente vai falar um pouco do centenário de Rui Barbosa. Uma personalidade realmente marcante na história do Brasil contemporâneo. Professor Hélio, me conta um pouco, fala um pouco do Rui Barbosa, assim, de uma forma geral. Quem foi esse homem, Rui Barbosa? Por que ele é tão importante no cenário do nosso país? Olha, o Rui Barbosa, eu acho que, como tantos baianos que o antecederam, né, como Montezuma, Visconde de Cairu, né, personalidades ilustres que se desenvolveram na Bahia, Rui Barbosa teve uma passagem marcante, né? Ele é filho de um homem que teve toda a sua vida, João José Barbosa de Oliveira, né? Teve toda a sua vida como dirigente da instrução pública na Bahia. E ele foi, então, criado num ambiente escolar, né? E sempre sofreu muito incentivo para a leitura, para participação em atividades escolares. Então, isso despertou nele, né, digamos, a curiosidade intelectual, né? Rui Barbosa nasceu em 1849, você vê que ainda estávamos no Império, né? Mas veio a falecer em 1923, razão pela qual estamos hoje comemorando o seu centenário. Então, Rui é um homem que foi do período monarquista, ele chegou a ser eleito, né, deputado provincial pela Bahia, depois foi eleito deputado geral e veio para o Rio, né? Esse deslocamento dele para o Rio, é claro que fez com que o seu conhecimento, a sua competência, a sua dedicação o colocasse no cenário, vamos chamar assim, nacional, ou no cenário imperial naquela época. Sim. Ainda não tínhamos república. Então, Rui é um homem do fim da república, aliás, do fim da monarquia e do início da república, né? Rui é um homem do fim da monarquia, do fim do império e do início da república. Ele foi uma pessoa significativa também ao fim do império, né? E muito importante na república, né? Ele aderiu, interessantemente, é bom assim falar preliminarmente, ele aderiu ao movimento republicano no dia 11 de novembro de 1889, né? E a República foi proclamada no dia 15. Então, interessantemente, tem uma frase que se diz sobre ele, que ele foi o último dos monarquistas e o primeiro dos republicanos, né? Então, ele trouxe para a República, né, a grandeza do seu aprendizado na monarquia, a habilidade da convivência e do trabalho na monarquia e, digamos assim, o aprendizado que ele desenvolveu e teve naquela época. Então eu acho e vejo, como você já observou, Rui Barbosa como uma figura ímpar da história brasileira, né? É um homem que teve uma posição marcante na monarquia e uma posição marcante nos quase 30 primeiros anos da República. E é uma mente extremamente à frente do seu tempo, né? E esse bate-papo aqui, eu escolhi aqui o professor Aurélio Vander Bastos para bater esse papo com a gente, né? Justamente pela trajetória que o professor Aurélio teve à frente da Casa Rui Barbosa, que é um espaço maravilhoso que se tem aqui no Rio de Janeiro, aqui em Botafogo. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Tem uma biblioteca, acho que se não é a maior, né? Eu acho que do Rio de Janeiro certamente é a maior, mas talvez do Brasil uma das maiores. E o professor esteve diante, né, de toda aquela construção da pesquisa dentro da Casa Rui. Como é que foi essa tua passagem, professor, lá na Casa Rui? Olha, eu acho que eu tive uma preliminar da minha carreira universitária, né, que não era exatamente a expectativa de oportunidades que eu tive na Casa Rui Barbosa, né?
De forma que quando eu vim para o Rio e fiz o mestrado, aí veio algum tempo depois para fazer o doutorado, logo depois que eu terminei o mestrado, o professor, que foi meu professor também, era um conferencista lá na PUC, Alberto Venâncio Filho, ele me convidou para ocupar a direção das pesquisas jurídicas na Casa Rui, cujo último diretor de pesquisa, vejam vocês coincidências da história, cujo último diretor de pesquisa foi Francisco Clementino Santiago Dantas, né, que morreu na virada de 65, né, e tinha sido uma pessoa magistral na história brasileira, na história intelectual brasileira, né, foi ainda muito jovem, feito professor catedrático da Universidade Nacional, da Faculdade Nacional de Direito. Então, aquilo foi sempre uma áurea de sabedoria, né? Ali na Casa Rui, durante o período dele, estiveram vários intelectuais brasileiros de grande renome, né? Produziram a obra clássica, que eu fiz agora um artigo sobre ela, né? Chamado Mandado de Segurança e Sua Jurisprudência, que foi o primeiro livro que eu li, e foi a partir dessa história do livro Mandado de Segurança e Sua Jurisprudência, que era um estudo, digamos, de consolidação jurisprudencial, que eu fiz o programa de pesquisa jurídica da Casa Rui, de consolidação jurisprudencial, né? E nós consolidamos naquela ocasião, entre livros da área de direito público, direito privado, a gente deve ter consolidado cerca de 20 livros ou mais, num período razoável de 6 ou 7 anos. Eu acho que né? Foi um momento de precursor, né, nessa parte de consolidação de pesquisas, né? Não, a Casa Rui Barbosa eu costumo avisar e falar sempre, ela foi precursora na pesquisa jurídica no Brasil. Esse é um título que ninguém pode tirar da Casa Rui, né? Ali naquele tempo eu tive a oportunidade de pensar muito sobre isso, trabalhar sobre isso. Foi quando nós aprendemos a descobrir a questão do objeto de pesquisa no direito, a questão do método de pesquisa no direito, né? A questão das aberturas metodológicas, que não podiam ser apenas de natureza dogmática, mas poderiam também ter uma força e uma vocação mais aberta, né? Aliás, nesse aspecto é muito importante ressaltar, Rosana, que no projeto de renovação do ensino jurídico no Brasil, chamado projeto número 64, né, que entrou em debate em 1882, ainda no Império, né, ele propôs criar a cadeira de Sociologia Jurídica, de Sociologia. Né? Então, o Rui não é Sociologia Jurídica exatamente, mas o espírito dele era que a Sociologia fosse uma forma de pensar e refletir sobre o direito. Né? Não apenas no sentido, digamos assim, do direito natural, né? Porque ele colocava isso é uma abstração, né? E nós precisamos fazer um país que desenvolva a partir da experiência, a partir das situações reais, da situação concreta. Então, ele propôs essa disciplina, Sociologia Jurídica, introdutor da disciplina, né? Ele sofreu uma pequena influência do Augusto Comte, né? Que era um positivista, mas foi o criador da sociologia, né? Mas ele não, digamos assim, aderiu na República ao positivismo de Floriano Peixoto. Ele não aderiu, né? Mas que era o positivismo de Augusto Comte e Benjamin Constant, né? Mas então eu acho que estamos diante de um momento ímpar na história brasileira, né? Eu fico muito feliz de você ter se lembrado de mim, né? Como em tantas outras ocasiões, né? Você se lembrou do seu colega na Comissão de Ensino Jurídico da OAB, né? Há tantos anos, né? Você, na sua luta pela divulgação da questão do ensino jurídico, da divulgação dos novos conhecimentos do direito, né? Nós enfrentamos, e você ajudou muito nisso, né? Através das suas publicações, foi assim que a gente se aproximou e teve a oportunidade de discutir, e eu, muito especialmente, a oportunidade de ter, digamos assim, convivido
com o Rui Barbosa do ponto de vista literário, né? Ao lado da minha sala funcionava o setor ruiano, que era dirigido pela a doutora Norá, né? E ela fazia um trabalho de recuperação do Rui maravilhoso. Ela recuperou quase toda a obra, se não toda a obra de Rui, né? Porque quando veio em 85, eu fui convidado para ser delegado do Ministério da Educação, né? Fui trabalhar no Palácio Capanema, que realmente foi duas coisas assim diferentes da minha vida. A beleza da Casa Rui, daquela construção tradicional, daquela construção histórica, imperial, né? A beleza da Casa Rui, a beleza dos jardins da Casa Rui, onde durante tantas vezes eu passeava e sentava nos bancos, e depois a beleza do Palácio Capanema, que era a proposta de modernização da arquitetura brasileira, né? O Palácio Capanema, onde funcionava o Ministério da Educação e para onde eu fui, né, é que inspirou a construção de Brasília, né? Então a construção de Brasília saiu dali, como também ele inspirou a construção da Pampulha em Belo Horizonte, né, dos prédios que envolvem a Pampulha de Belo Horizonte, uma igreja maravilhosa. Então foram dois momentos muito interessantes. O momento da Casa Rui, daquele palácio que era a Casa Rui e que ainda é, né? Eu trabalhei dentro da Casa Rui, trabalhei dentro da biblioteca, né? Dentro da biblioteca, 30 mil volumes, como você alertou, né? Ele tinha um carinho enorme por tudo aquilo, e tudo aquilo está lá, cuidado como ele deixou. 30 mil, né? Volumes, exatamente. Tudo como ele deixou. Então, foi realmente uma experiência magnífica. Também a oportunidade que eu tive de conviver com os dirigentes da Casa Rui, isso eu não posso deixar de falar, né? A oportunidade que eu tive, que o Alberto Venâncio me deu de conhecer e conviver com o Irapuan Cavalcante, que era diretor executivo, né? E depois com o doutor Lacombe, Jacobina Lacombe, que era um membro da Academia Brasileira de Letras e, além de ser um membro da Academia Brasileira de Letras, ele era um intelectual da melhor qualidade e tinha consolidado trabalhos de natureza literária do Rui, né? Então aquele período foi marcante na minha vida, eu ainda muito jovem, mas realmente muito alegre com a oportunidade que eu tive, né, de desenvolver aquele trabalho que eu acho que marcou muito a minha vida, né, e quem sabe tenha dado uma reversão dentro de mim do ponto de vista da minha história pessoal. Então, professor Hélio, muito interessante essa visão intelectual do Rui Barbosa, né, que teve toda essa tua trajetória lá na Casa Rui. Mas como é que o senhor vê o Rui Barbosa sob o ponto de vista político? Olha, Rosana, você, como sempre, faz essas perguntas, digamos assim, inteligentes e, ao mesmo tempo, de grande profundidade emocional e intelectual, né? Eu quero dizer o seguinte: eu entendo que Rui tinha uma frase que sempre se atribui a ele. Foi o último dos monarquistas e o primeiro dos republicanos, né? Isso mostra que ele era um homem que soube acompanhar o tempo e a mudança, né? Ele se aproximou do Deodoro da Fonseca, que foi o proclamador da República, e o Floriano Peixoto. Ele se aproximou de Deodoro inicialmente, e foi um dos que convenceu o Deodoro de afastar o imperador, né? E Deodoro estava um pouco, digamos assim, em dúvida, mas Rui consegue envolver-se naquela questão, e ele já vinha de uma luta muito importante no fim do Império, que foi a contribuição dele com relação ao abolicionismo, né? Ele teve uma longa luta, o seu primeiro trabalho na Assembleia Geral foi contra a escravidão, né? Foi o primeiro trabalho e importante trabalho que ele fez na luta contra a escravidão, né? Então, com isso ele cresceu, mas ele associou a questão da abolição da escravidão à questão da República, que veio logo depois, né? E, ao mesmo tempo, ele participou muito, né, do movimento que foi chamado a questão militar.
Eram os militares que vieram da Guerra do Paraguai e encontraram um país desmontado. Né? O que efetivamente contribuiu para o Império sofrer o impacto que sofreu, né, na virada dos anos 1870, 1880, né, foi a Guerra do Paraguai, que criou débitos enormes com o Brasil, e o Brasil perdeu muita gente, né? Inclusive havia um processo de deixar o escravo ficar livre, né, à medida que ele participava da guerra. Então a escravidão é um momento ímpar da história brasileira, né? Ela criou o ambiente para fortalecer o movimento republicano. Por outro lado, ela fortaleceu o movimento liberal, né? Rui Barbosa sempre foi um liberal. Rui Barbosa, ele se dizia um liberal e um federalista, o que o Império não era. O Império era um império unitário, né? O imperador é que nomeava os chefes, os governadores de província, né? O Rui era um liberal e republicano e federalista. E a gente vê hoje esses debates, né, sobre intolerância religiosa, né, que vêm sempre frequentes, né, e cada vez mais é importante que se faça esses debates, e o Rui já estava lá atrás nessa engrenagem, né, para debater sobre essa questão. Você está levantando uma questão central, porque quando eles tomam a República, né, o Deodoro, né, presidente, chefe do golpe, Deodoro, Floriano, Rui, Benjamin Constant, né, quando eles tomam a República, eles tinham diante deles um desafio absurdo, né, que era o desafio de desconstruir o que a literatura chama de Estado circa sacra, que era o Estado da aliança do Império com a Igreja, né? Então não havia ato imperial que a Igreja não tivesse que, digamos, cobrir. E não havia ato religioso que não houvesse a presença do Império, né? Então, esse Estado que digamos assim, marcou o Império, essa aliança Estado e Igreja, né, que marcou o Império, é exatamente o primeiro momento da luta, é um dos primeiros momentos da luta republicana, separar o Estado da Igreja, né? Separar o Estado da Igreja. Estado é Estado, Igreja é Igreja. E nesse momento nasce, ontem você falava isso comigo, nasce o momento do Estado laico, né? O Estado que não tinha nada a ver com religião, todas as religiões eram possíveis. Além da questão da separação Estado e Igreja, que vai evoluir para o Estado laico, nós tivemos uma outra questão importantíssima, que foi a criação, por obra do Rui, por atividade do Rui, a criação do ensino público oficial, ensino básico, ensino que nós chamamos básico hoje, que você sabe que não era privilegiado no Brasil. Quem fazia o ensino básico, né, o ensino elementar, era fundamentalmente as companhias religiosas, né? Principalmente os jesuítas durante muito tempo, mas depois deles, o ensino continuou religioso. E também foram feitas, é claro, algumas normas que permitiram a criação de escolas por particulares, né? Como também que permitiu a criação de faculdades por particulares nos estados, né? Além das duas criadas oficialmente, né? Que foi a faculdade de Olinda e a faculdade que depois virou de Recife, onde o Rui Barbosa estudou os 2 primeiros anos. Exatamente. E depois a faculdade, concomitantemente a Olinda, foi a faculdade, ou a Academia de São Paulo, onde o Rui Barbosa concluiu o seu curso. Concluiu o curso de Direito. Imediatamente à conclusão do curso de Direito, em 1870, ele veio para o Rio. Né? E aqui tem uma história bonita com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Não, o Rui ele tem alguns fatos muito importantes na vida dele. Primeiro, ele foi membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é o, digamos assim, que eu costumo dizer, o germe da advocacia no Brasil. Mas ele não chegou a ser presidente do Instituto dos Advogados.
Ele foi presidente do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, que era a instituição dos advogados durante a República, né, da Primeira República. Ele foi presidente em 1814, né, depois dele teve outro presidente que foi uma pessoa importante também, que mais tarde acabou sendo o Brasil de Souza, depois mais tarde o Levi Carneiro, né, que em 1828 ficou presidente do Instituto da Ordem dos Advogados, né, e feito presidente do Instituto da Ordem dos Advogados, em 1930, com a Revolução de 30, ele se aproximou de Getúlio Vargas, e criaram a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil foi criada em 1930, e o Levi Carneiro foi presidente por 8 anos, concomitantemente, veja que interessante, concomitantemente como consultor jurídico do Getúlio. Né? O nascimento da ordem, efetivamente, enquanto instituição, foi em 1930, em novembro de 1930. Né? Então, esse período, é claro, não é o período do Rui. Ele faleceu em 23, como nós estamos sabendo. Né? Mas ele deixou toda uma história, né, de luta pela criação da ordem. Outra coisa interessante do Rui, Rossana, 1897 foi criada a Academia Brasileira de Letras. Ele é fundador, mas ele foi presidente da academia de 1909 a 1914. Ele foi o mais longo presidente da Academia Brasileira de Letras no Brasil. Ele foi o mais longo presidente da Academia de Letras no Brasil. De forma que são coisas que pouco se fala do Rui, né? Mas ele teve esse papel também na Academia de Letras, né? E em tantas outras instituições brasileiras. Né? De forma que essa observação sua inicial, de que ele é um homem ímpar, né, fora do seu tempo, um homem além do tempo, é efetivo. Professor, conta um pouco pra gente sobre essa influência do Rui no ensino jurídico, mais especificamente. Você já falou um pouquinho dessa passagem, mas essa grande contribuição do Rui Barbosa no ensino jurídico no Brasil. Sandra, nós temos algumas coisas muito interessantes do papel do Rui Barbosa na questão do ensino jurídico. Né? Mas para nós discutirmos e entendermos bem o papel do Rui na questão do ensino jurídico, a gente tem que se lembrar que antes dele, imediatamente ao Rui, né, em 1876, né, Leôncio de Carvalho fez uma reforma do ensino jurídico no Brasil. Na verdade, não era só uma reforma do ensino jurídico, era uma reforma de todo o ensino brasileiro. Mas eu vou me concentrar na questão da reforma do ensino jurídico. Né? E Leôncio de Carvalho entendeu que não havia como desenvolver o ensino jurídico no Brasil com duas escolas, uma em Recife, já em Recife, e outra em Olinda, e outra em São Paulo. Não havia como. Né? Então, as próprias escolas, para poder receber alunos, tinham que treinar os alunos para poder entrar na escola em línguas, lógica, filosofia. Né? Então, e nós tínhamos duas únicas escolas. E o grande discurso do Rui era no sentido de que, aliás, que não foi só do Rui, foi também um discurso do Levi Carneiro, né? No sentido de que o que acabou com o ensino jurídico no Brasil, o que levou o ensino jurídico no Brasil ao fim do Império, ao ocaso, foi a concentração do ensino em São Paulo e Recife. Não tinha escolas. Então, o que acontece? O Rui tem uma grande... O Leôncio de Carvalho entende que tinha que abrir o esquema das escolas de direito, mas não havia condições de abrir com recursos do Tesouro. Então, o que aconteceu? Ele criou o sistema de
ensino livre do direito. E aí, é claro, gerou uma espécie de uma disputa entre ele e o Rui Barbosa, porque o Rui tinha a ideia de criar o ensino jurídico, já tinha feito vários discursos sobre isso, né? Mas o Leôncio conseguiu um decreto do imperador sobre a criação do ensino livre. Então, o que o ensino livre permitia? Permitia que os estados criassem faculdades de direito, no caso, nós estamos falando também de outras áreas, mas principalmente nós estamos falando de direito, criassem faculdades, né? E essas faculdades podiam funcionar, de certa maneira, com frequência livre. Então você tinha o ensino livre e a frequência livre, né? O Rui Barbosa entendia que essa questão da frequência livre, ela podia ser em todas as disciplinas, menos naquelas que fossem experimentais, fossem de natureza prática, né? Mas o Leôncio Carvalho não tocou nisso, ele criou um esquema de abertura do ensino livre e isso viabilizou a expansão do ensino no Rio de Janeiro, onde criaram as 2 faculdades, em Belo Horizonte, no Pará, no Amazonas, no Sul, né? Então criaram-se, em São Paulo criou-se outras faculdades. Então veja, o Rui, ele é, digamos assim, o artífice dessa questão do ensino livre, não é? Então, o que significava isso? Na impossibilidade do Estado criar novas escolas oficiais, eles viabilizaram as escolas livres de direito. E como é que se resolveu o problema? O aluno frequentava as escolas livres de direito, depois fazia exame na escola oficial para ver se ele podia ser advogado. Entende? Apesar de que as escolas de direito, já desde o início, já tinha também uma espécie de doutorado, isso é interessante, né? Que o cara formava bacharel em direito, fazia lá mais um tempo de curso e depois poderia ser doutor e ser professor, ou lente, como eles chamavam, né? Então, o Rui tem esse aspecto muito importante. O outro lado, que a reforma anterior, de 1786, não funcionou, do Carvalho, né? Foi no sentido de que ele não teve condições de romper com a estrutura religiosa dominante dentro dos cursos jurídicos, certo? Então, os cursos jurídicos, desde a sua origem, tinham várias cadeiras ligadas à religião, principalmente direito canônico, direito eclesiástico, direito público, direito eclesiástico pátrio, né? A infraestrutura do Estado brasileiro era controlada pela igreja. Então, o casamento era só na igreja. Então, você não tinha o casamento civil, né? E assim, o batismo, né? E várias outras atividades, né? Várias outras atividades eram feitas exclusivamente através da igreja. A igreja, eu costumo dizer, ela era a infraestrutura do Estado imperial. A igreja era a infraestrutura, ela que fazia o serviço burocrático. Então, por exemplo, você não tinha direito administrativo. Por quê? Porque a igreja era o direito administrativo, né? Então você, só em 1854, criou a disciplina direito administrativo. Só em 54. 1854 criou a disciplina. Mas antes, e foi uma luta para poder viabilizar a disciplina na máquina do Estado, né? Então, por exemplo, a reforma de 1786, ela não terminou com essas disciplinas de natureza religiosa, certo? E ao mesmo tempo, manteve o famoso direito natural, que era basicamente o ensino, digamos assim, do pensamento religioso. Então, Rui Barbosa entrou com uma proposta chamada Projeto 64, né, que só entrou em debate em 1789, ele entrou em debate em 1882. Rui Barbosa criou, então, o seu projeto de ensino jurídico, certo? Que, na verdade, o projeto era um parecer, que depois virou um projeto. Ele fez o parecer e aí sim, ele sugeria a exclusão da disciplina de direito eclesiástico, né? Sugeria a exclusão da disciplina de direito natural, né? E aí, veja, arrumou um problemão com a igreja. Arranjou um grande problema com a igreja, né? E veja, e fortaleceu algumas disciplinas, como, por exemplo, direito civil, criou a disciplina processo civil, criminal e comercial, né? Então ele deu um outro corpo
Mas veja, esse outro corpo que ele quis dar no ensino jurídico não foi adiante. Né? Não foi adiante. Logo depois aconteceram muitas reações ao projeto dele, né? E ele, apesar ele criou a disciplina no lugar do direito natural, ele criou a disciplina de sociologia, né? Quer dizer, então a disciplina aparece em destaque. Né? Quer dizer, nós ficamos, por exemplo, sociologia foi uma disciplina dos anos 60, 1960 no Brasil, é que você começou a estudar sociologia. Né? Rui Barbosa, já em 1882, quase 100 anos antes, né? Ele criou a disciplina sociologia. Então, houve uma reação muito grande contra o projeto dele. Né? Vários deputados, vários senadores reagiram contra o projeto de ensino jurídico e o projeto não foi adiante. Além do que o projeto tinha um detalhe muito importante que o Carvalho de Mendonça tinha também levado com ele, que era o ensino prático do direito. Né? Rui achava que essa era a forma de se ensinar direito. Você tinha que ensinar o aluno a pensar e, ao mesmo tempo, ensinar o aluno a resolver problema, né? Problema jurídico. Então, ele criou também a disciplina processo, né? Direito processo, né? Chamava processo judicial. Né? Ele criou também essa disciplina. Então, é claro que isso criou algumas dificuldades, ou muitas dificuldades para ele, no contexto da Assembleia, do Congresso, que reagiram ao projeto dele. Né? Então, realmente, isso foi um aspecto complicado, um aspecto dramático, mas eu tenho para mim, né, que a colocação do Rui era muito interessante. Ele dizia o seguinte: olha, o currículo jurídico, né, e os programas de direito são a ideologia do Estado. São a ideologia do Estado. Eu me lembro que, certa ocasião, eu estava discutindo numa assembleia, né, de professores, né, e coloquei com mais boa vontade a questão do meu livro sobre ensino jurídico, e eu vi que um professor pediu a palavra na assembleia e falou assim: mas quem é especialista em ensino jurídico não é especialista em direito. Eu falei, bom, mas o especialista em ensino jurídico e programas de direito é o supra-sumo do especialista em direito. Eu lembro que eu escutei isso. Né? É uma pessoa que não entende hermenêutica. Mas a colocação do Rui, claro, a colocação do Rui era perfeita. Teoria do direito. Não, a colocação do Rui era perfeita. Ele dizia o seguinte: o currículo e os programas são uma ideologia do Estado. Você sabe o que é o Estado brasileiro, ou qualquer Estado do mundo, em função daquilo que se ensina, das disciplinas que você ensina. Agora, uma outra grande discussão que houve em torno, não da posição dele ser contra, era a questão do direito romano, que sempre foi um problema na história do ensino jurídico no Brasil. Eu sempre digo que a história do ensino jurídico no Brasil é a história do direito romano. Né? Porque o Rui, ele não era contra o ensino do direito romano, pelo contrário, o projeto dele propõe o ensino romano. Mas ele juntou no processo, ele juntou no seu projeto um debate ou uma aula de um professor de São Paulo, né, da Universidade de São Paulo, que realmente não ensinava direito romano. E ele fez uma crítica profunda daquilo. Esse professor tinha sido governador de Minas e governador do Rio, e era um professor da Universidade de São Paulo. Né? E ele fez uma crítica profunda a não ao professor, como professor de direito romano, mas a aula que o professor deu, porque os alunos copiavam aquilo de qualquer maneira, tinha taquígrafo em aula, copiando as aulas, então o aluno leia, estudava pela taquigrafia, às vezes o taquígrafo pulava tudo. Né? Então, foi juntado aquilo no projeto dele, e aquilo virou um grande debate, né? Como se ele fosse contra, divergente daquele tipo de ensino. Né? E é claro que aí isso contribuiu muito para reagirem ao projeto, negativamente ao projeto dele. Então, ele tinha 3 ou 4 itens no projeto que eram muito fortes, além dele ter... Não estava
preparado para receber. Ele propôs também um curso de direito muito robusto. Né? Ele criticava profundamente essa história das aulas de qualquer maneira. Né? Ele chamava, ele dizia assim, trocam o pandectas pelos silabos. O silabos é uma espécie de resumo de aula. Uhum. Né? Trocam o pandectas pelo resumo, né? Pelo esquema. Né? Então é claro que ele fez essa crítica, a coerência e a honestidade dele, né? Criou uma dificuldade para o projeto dele ir adiante. Né? E foi o último projeto. Agora, eu gosto sempre de dizer, foi o último projeto do Império, mas o espírito do projeto foi o primeiro da República. O espírito do projeto foi o primeiro da República. Não quero dizer que absolutamente. Reação, né? Não quero dizer que absolutamente. Né? Mas significativamente ele avançou. Agora, um outro aspecto que em algum momento esse projeto foi retomado? Em que momento foi retomado? Não, o projeto não foi retomado e foi rebatido e desconstruído e tal. Agora, uma questão que você me levantou, que eu achei importante, né? Assim, nessas nossas conversas, foi a questão do Código Civil. Você imagina o seguinte, nós ficamos o curso jurídico foi criado em 27, nós ficamos independentes em 22. Nós estávamos em 1916, 17 e não tínhamos Código Civil. Não tínhamos Código Civil. Então, quer dizer, como é que você tratava da questão da propriedade? Como é que você tratava da questão da sucessão? Como é que você tratava? Estava tudo dentro das ordenações. Então, tudo se fazia à luz das ordenações, que eram um documento preparado nos anos 1600. 600 e pouco. Trazido para o Brasil. Aquilo trazido para o Brasil. Fora da realidade daqui. Aquilo gerou uma espécie de comentadores, né? Eram falados, você ensina direito romano ou os glosadores? Não. Os glosadores eram aqueles que interpretavam a maneira deles. Então você nunca sabia o que estava escrito ali. Então, isso foi o direito civil até 16, 17. Na época, o barão, a impressão que o Barão de Rio Branco, né, designou para fazer o Código Civil o Joaquim Nabuco, não o pai. O pai participou da elaboração do Código Civil junto com o Teixeira de Freitas, o José Aurélio Nabuco de Araújo. Depois o filho dele, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, né? Ele foi indicado inicialmente para fazer o Código Civil. O filho daquele que trabalhou com o Teixeira, sucedeu o Teixeira. Então indicou ele. Mas acontece que a comunidade, a imprensa, reagiu e quis que o Rui Barbosa fizesse a revisão do Código do Bevilacqua. Né? Revisão do Código do Bevilacqua. O Bevilacqua era um jovem jurista. Com a influência do Código do Teixeira. É muito provável que com a influência do Teixeira, porque o próprio Clóvis consultou sucessivamente o Teixeira. Quem que viesse a escrever um Código Civil no Brasil em 1900 e pouco, até 17, né, sem consultar o Teixeira, desprezando o Teixeira de Freitas? Era impossível. Então, o Rui Barbosa realmente fez uma revisão do Código do Teixeira, que é uma revisão mais de natureza gramatical. Existem muitas discussões. Alguns dizem que ele demorou muitos anos para fazer aquilo, outros dizem que ele fez em 3, 4 dias a revisão. O parecer dele foi feito em 3, 4 dias. Eu acho que, de qualquer maneira, a colaboração dele permitiu, você imagina, que o Código Civil de 17 viesse até 2002, né? Isso, 2002. Quer dizer, você quase 100 anos, 90 anos de vida, né? E aí entra o Reale nessa história. O Reale com o novo código já é outra história, né? Outra história. Agora me conta um pouco, já que a gente está tocando nessas inovações legislativas que tem a participação efetiva, né, vamos dizer aqui, efetiva mesmo do Rui Barbosa, nessa questão do habeas corpus. Como é que... Que ótimo, Rosana.
Como é que é isso? Que Como é que boa entra lembrança. o Rui Poxa Barbosa aí, né? Não, nós íamos esquecer de uma coisa fundamental, se não levantássemos isso. Rui Barbosa ainda, imediatamente a proclamação da República, né? Então Rui participa da comissão que vai discutir a elaboração da Carta Constitucional. E ele não só participou da comissão que elaborou a Carta Constitucional, né, como ele foi o revisor da Carta Constitucional. Né, e como revisor, ele introduziu um dispositivo né, que viabilizava o habeas corpus. Né, viabilizava o habeas corpus. E o que significa que ele entrou para a história do Brasil como um criador do habeas corpus. Agora, só que se você lê no texto constitucional de 1891, você vai ver que o habeas corpus não só é um habeas corpus, ele tem também o alcance do mandado de segurança. Uau. Ele tem também o alcance, o que aí criou problema. Porque quando ele quis usar o habeas corpus como mandado de segurança, ele teve dificuldade. Né? Quando ele brigou com o Floriano, por exemplo, o Floriano mandou prender uma infinidade de soldados e militares, né? Acusou ele, inclusive, de ter participado da revolta da Armada. Floriano acusou o Rui de participar da revolta da Armada e prendeu muitos soldados. E ele foi o advogado no Supremo Tribunal desses militares da revolta da Armada contra o Floriano. Né? Então, ele no Supremo Tribunal Federal entrou com o habeas corpus. É o primeiro habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. O primeiro foi do Rui. O primeiro do Rui. Então ele entrou com o habeas corpus fundamentado na Constituição brasileira. Agora, além desse papel dele, ele não teve sucesso, né? No habeas corpus. Mas ele, de qualquer maneira, entrou com o habeas corpus e além desse aspecto, né, que eu acho que é o mais interessante... Abriu um precedente. Ele abriu um precedente, mas ele, na minha leitura, eu acho que, como eu na Casa Rui Barbosa, eu comecei estudando a questão do mandato de segurança, né, e não ter feito uma norma específica sobre mandato de segurança foi uma espécie de frustração do Rui. Ele queria que o habeas corpus fosse também uma espécie de mandado de segurança, como é nos Estados Unidos, os rurais. Tem efeito de mandado de segurança e efeito de habeas corpus. Né? Ele queria mais. Então não deu certo. Então, o que aconteceu? Ele, em 23, ele faleceu, né? Mas em 32 foi feito o Código Eleitoral e convocado uma constituinte depois da Revolução de 30, e o mandato de segurança e o habeas corpus ficaram na Constituição de 34. Né? Então ele realmente não... Eu fiz um trabalho só sobre isso. Eles ficaram separados, né? O mandato de segurança é uma coisa, o habeas corpus é outra. Isso, né? Então ficou uma coisa e outra. Eu fiz um trabalho sobre isso agora, né, recente, né, e foi num livro em homenagem ao Arnoldo Valdi. Então, mostrando exatamente essa história de como é que isso evoluiu, como é que isso se distinguiu, né, e como é que o mandato de segurança cresceu e se desenvolveu. Né? Mas e tem lá a sua participação. O Rui deu essa contribuição porque ele quis, no texto constitucional de 91, né, redigir, dar uma redação ao habeas corpus que permitisse a sua extensão como no direito americano. Né? Rui, ele tinha muitas admirações pelo direito americano, né? Pelo direito consuetudinário, pelo direito que se constrói em cima dos fatos, do costume, do amadurecimento, né? E não tanto em função dessas abstrações como é a nossa tradição. Né? A gente pode dizer que ele era um positivista também. A palavra positivista no Brasil teve vários sentidos. Né? Porque ela tem o positivismo do Augusto Conte. A posição que é dita de positivista, o Kelsen, que eu pessoalmente discordo, Kelsen era um normativista. Sim, né? Sim. Ele achava que o direito... O Conte está mais ligado ao positivismo. O Conte está ligado ao positivismo sociológico.
Agora, o positivismo jurídico está ligado ao direito romano, né? Está ligado ao direito romano, ao corpus juris civilis. Mas o Rui Barbosa aí nessa Não, questão, o Rui Barbosa... Ele tira a cadeira do direito natural, como você Tira. mesmo E explicou. pôs sociologia. E pôs sociologia para ser uma coisa mais... dar mais uma concretização para as ideias, né? Experimental. Ele entende. E esse experimentalismo dele é kantiano. Tá. Esse experimentalismo então dele. Daí, desse aspecto, você pode usar a palavra positivismo dentro do contexto da teoria kantiana. Mas era assim, ele largou aquilo porque ele dizia o seguinte: eu sou um liberal, o positivismo kantiano é autoritário. O Kant queria um Estado absoluto. Tanto é que, na briga entre o Floriano Peixoto e o presidente originário, né, na briga entre um e outro, né, o Floriano era positivista, né, e queria criar um Estado autoritário concentrado. Né, e houve uma reação enorme. A tal revolta da Armada é uma revolta contra o autoritarismo pretendido pelo Floriano Peixoto. Né? Tanto é que quando você fala que o presidencialismo brasileiro é autoritário, você fala que o presidencialismo brasileiro é florianista. Porque ele era... virou um sinônimo, claro, né? Só o Prudente de Moraes é que se livrou do positivismo florianista. Né? Mas Floriano... Agora, eu entendo que com todas essas dificuldades do Floriano, na verdade, ele consolidou a República. Né? Ele consolidou. Ele enfrentou 5 ou 6, um dia eu quero falar com você sobre a revolta de Canudos. Ai, A revolta de Canudos, nós já temos não temos mais tempo, a revolta e as tantas outras revoltas que tiveram no Brasil contra a República, né? E Floriano enfrentou. Floriano enfrentou. Sim, tem um cara assim também. Então, sem ele, possivelmente não tivéssemos a República. Né? Agora era o desafeto do Rui Barbosa. Ele virou o desafeto do Rui e o Rui promoveu o primeiro mandato de segurança apoiado na Constituição que ele fez. Persona não grata. Contra o Floriano. Contra o Floriano. Então, são coisas da história. Vamos contar essa história depois, outro dia. Foi uma coisa da história. Olha, foi um prazer enorme esse bate-papo sobre Rui Barbosa, que acho que tem história, né? Não, foi importante. Ele está dentro do contexto de Código Civil, ele está dentro do contexto de constitucional. Nossa, eu acho que o Rui foi uma figura marcante na história brasileira. Eu acho que ele merece sim que a gente sempre se lembre, sempre volte a falar dele. Eu vou localizar aqui agora uma coisinha que eu comprei lá em Petrópolis para você pôr no seu bottom, que é um símbolozinho da República. Agora você torce para me achar. Eu vou torcer. Torce para me achar, que é no meio dos livros. Professor, muito obrigada. Valeu. Mais uma vez, obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse momento aqui da gente para falar do Rui Barbosa. E me desculpe algumas perdas de memória. Alguma coisa também faz parte, no momento em que a gente tem tantas expectativas de falar de tantas coisas importantes, às vezes a gente esquece uma coisa ou outra, mas haverá sempre tempo para corrigir. A gente vai corrigindo, vamos fazendo outros bate-papos aqui. Eu quero agradecer muito a Rossana, porque ela é uma pessoa que sempre me prestigiou. Como eu digo, desde menino. Tá certo. É isso. Gente, até.